Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender discurso, tipos de discurso e coesão aí que é bem cobrada pela nossa banca UFG. Vamos lá? Pessoal, discurso direto, indireto e direto livre é um tema muito tranquilinho aí para a gente aprender. E é bom vocês aprenderem porque vocês já podem executar isso aí nas nossas redações, ok? Então vamos lá, pessoal. Discurso direto é quando o narrador ele vai dar uma pausa ali no seu discurso e ele vai passar a citar fielmente a fala do personagem. E aí, pessoal, isso acontece através de quê? De pontuações. Nós marcamos ali, né? Nós percebemos a fala do narrador e a do personagem. É nítido a diferenciação ali, né? Do que um fala e do que o outro está falando por causa da pontuação dos nossos verbos discente. O que é os verbos discente? É quando nós temos verbos ali, ele falou, ele respondeu, ele perguntou, ele indagou, exclamou. E aí também a utilização dos sinais de pontuação, principalmente os dois pontos e a aspas. E aí, pessoal, esse discurso direto, ele não vai vir isolado, não. Ele vai estar lá, né, no meio do texto ali, marcando. Olha o exemplo aqui, ó. Os formados repetiam, eu tenho o quê? A voz do meu narrador aqui. E aí, ele já coloca os dois pontos e a aspa para marcar que vai ter uma fala desses formados. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Olha outro exemplo. O réu afirmou, aqui eu tenho a fala do meu narrador, dois pontos. Sou inocente. Então, ele traz a fala fielmente, do jeito que é, entre linhas. Por isso que é marcada com os dois pontos e a aspa. Então, sempre que você for fazer, pessoal, redação, você vai lembrar de fazer dessa forma. Se você vai fazer citação direta, coloca os dois pontos, coloca a aspa e traz a fala da mesma forma. Eu não indico, eu sempre falo para a gente fazer o quê? O discurso indireto. Por quê? O discurso indireto, o narrador, ele interfere na fala do personagem, preferindo as suas próprias palavras. Ele vai falar, né, com as suas próprias palavras, a fala do personagem. Olha o exemplo aqui para vocês poderem perceber. Eu tiro toda essa pontuação, tá? E aí eu vou utilizar a minha conjunção que. Por isso que eu sempre falo, eu sempre dou ênfase para vocês, quando vocês fizerem lá aquela citação indireta lá na sua redação e vocês colocarem assim, conforme Nelson Mandela, vírgula, ex-presidente da África, vírgula, a arma mais poderosa do mundo é a educação, ou a educação é a arma mais poderosa do mundo. Não coloca assim, eu sempre falo, coloca o verbo mais o que, coloca o que, disse que, falou o que, exclamou o que, indagou o que. Coloca isso aí. É marcação vocês utilizarem aí na frase aí ou no discurso indireto o verbo mais o que, tranquilo? Olha o exemplo como ficaria. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, aqui a gente vê a marca, né, do verbo mais a conjunção que. O réu afirmou que era inocente, tá vendo? Então, é bem tranquilo. Já o nosso discurso direto para o indireto, né, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês poderem ver. Preciso sair por alguns instantes. Disse que precisava sair por alguns instantes, tá vendo? Olha a transposição aqui do direto para o indireto. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Não li o jornal hoje. Disse que não tinha lido o jornal. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais. Pediu que não ligasse mais. Isso não é nada agradável. Disse que aquilo não era agradável. Vivemos muito bem aqui. Disse que viviam muito bem ali. E aí, agora, o discurso indireto livre, pessoal, esse aqui é mais complicadinho um pouquinho. Por quê? As frases, na verdade, né, os pensamentos do narrador e do personagem é o que? Feito uma junção do discurso direto e indireto. Então, acaba que me confunde, porque como eles fazem essa junção, essa mesclagem aí, acaba o quê? Que muda, né? Tem essas marcas de mudança no discurso, mas às vezes eu não consigo identificar qual é a fala do personagem, qual é a fala do narrador. Fica mais complicado. Ou seja, mistura e a fala, né, do narrador e do personagem. Olha o exemplo. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Então, aqui, pelo que a gente pode perceber, as primeiras falas parece que é do narrador e a última fala parece que é do personagem, né? Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Fez o que julgava necessário. Então, aqui, a gente parece que percebe que é a fala o quê? Do narrador. Igual aqui embaixo, ó, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão, tá vendo? Aqui tem uma fala do personagem, que tem a fala do narrador. Então, parece que eles
se misturam, tá vendo? Parece não, se misturam, né? Então aí fica complicado para a gente identificar. Mas assim, é só para vocês poderem entender que o discurso direto é uma reprodução aí do próprio personagem que vai falar a fala, né? E aí nós temos o discurso indireto, que é uma tradução, que é onde o autor fala essa fala do personagem, e o discurso indireto livre, que é quando nós temos essa mistura, tá ok? Então, esse aqui é bem tranquilinho. Eu só trouxe esse aqui mesmo para mostrar para vocês a diferenciação do discurso. A UFG ela não costuma cobrar isso aqui, tá? Então, assim, vai ser bem mais tranquilo. Mas eu trouxe porque é melhor a gente estar falando do que depois, talvez, cair você não entender a diferenciação do um do outro. Agora, o conteúdo principal que eu quero passar para vocês é justamente esse aqui, que a UFG gosta muito de cobrar aí, que é os mecanismos de estabelecimentos aí do texto, tanto da coerência e coesão, porque a coesão, ela vai ser fundamental aí para que o seu texto seja coeso e também tem essa coerência. E aí nós vamos trabalhar a coesão textual. O que é coesão textual, pessoal? A coesão é o que marca a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Então, ou seja, vai ocorrer aí quando as palavras, as frases, os parágrafos aí vão ser entrelaçados, vão ser juntados, vão fazer referência um ao outro através desses elementos coesivos, tá ok? Então, olha aqui, a coesão, nós vamos trabalhar 3 grandes modalidades. Nós vamos ter a coesão referencial, a coesão sequencial e a coesão interfrásica. Vamos lá? A coesão referencial, pessoal, o que vocês têm que lembrar aqui? Que nós temos 2 termos que são muito falados aí, que é o quê? O termo anafórico e o termo catafórico. O anafórico, pessoal, vocês vão lembrar que é o quê? Anáfora vem de antes. E o termo catafórico vem de catáfora, que é o quê? O termo precedido. O que é isso, professora? A anáfora é como se eu pegasse essa garrafa aqui agora e fizesse assim, ó. Gente, nossa, essa garrafa d'água, eu estava com muita sede e peguei uma garrafa d'água. E aí, lá na frente eu falo assim, ó, ela estava muito gelada. De plástico, com rótulo lindo azul. Então, quando eu falo ela estava muito gelada, ou lá na frente eu falo que é de plástico com rótulo azul, eu estou fazendo o quê? Uma retomada com o meu componente aí anafórico, né? Ou seja, com o termo da anáfora, ou seja, eu estou retomando aí através de pronomes, de verbos, de advérbios, né, adjetivos, a esse termo referencial. Já o catafórico é quando eu já falo o quê? Essa água não, ela gelada, de plástico, com rótulo azul, e lá na frente eu vou e cito que é a garrafa d'água. Então, ou seja, eu falo tudo sobre ela para depois eu dizer qual que é esse termo que eu estou falando, tá ok? Então, o anafórico vai retomar e o catafórico, ele vai o quê? Falar ainda o que vai ser dito, tá ok? Então, olha aqui o que ele explica. Esse tipo de coesão é feita pela citação, então, de elementos que já apareceram ou que ainda vão aparecer no próprio texto. E é feito por pronomes, né? Possessivos, expressões adverbiais, aí vários outros termos aí que eu já falei para vocês. Olha o exemplo aqui, ó. O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil apresenta um índice elevado, o que é preocupante. Para minimizar os efeitos do uso descontrolado dessas bebidas, foi aprovada a lei seca. Então, aqui eu tenho uma coesão referencial. Dessas bebidas é um termo anafórico que está se referindo à palavra alcoólicas, ou seja, estão fazendo referência lá à palavrinha alcoólicas, porque não é qualquer tipo de bebida, é bebida alcoólica, tá vendo? Então, aqui eu tenho o quê? Uma coesão referencial, que está fazendo referência a um termo dito antes, tá ok? Olha aqui a referência por elipse. O que é? Elipse é uma figura de linguagem que nós vamos omitir um termo que é facilmente identificado aí na frase, porque ele já foi citado antes. E ele pode ser feito por vírgula, por verbos, nomes, por pronomes e assim vai. Olha o exemplo aqui da lei seca. Diante dessa situação, o governo aprovou a lei seca, de cunho autoritário e intolerante. Visa resultados imediatos, porém, é apenas um passo para conscientizar a população. O que visa resultados imediatos, pessoal? Lei seca. O que é aí apenas um passo para conscientizar a população? Lei seca. Só que se eu coloco esse tanto de lei seca dentro de um parágrafo só, eu fico com o quê? Com pleonasmo redundante, com algo que é redundante, reforçando ali aquela mesma palavra. E isso não é visto bem nos textos, tá? Por quê? Fica como se eu não tivesse repertório sociocultural. Por isso que eu sempre falo para vocês, vocês não podem ficar repetindo a mesma palavra na redação. Então, aqui, vocês vão fazer o quê? Essa referenciação lexical. Vocês vão poder trocar
né, essa palavra por hiperônimos, por sinônimos, nomes genéricos, expressões nominais, tá? Ou seja, vocês não vão repetir a mesma palavra. Vocês vão estabelecer em uma corrente de significados, retomando as mesmas ideias por meio de termos diferentes, tá ok? Olha o exemplo aqui, ó. As autoescolas viraram empreendimentos lucrativos. As empresas responsáveis por ensinar a dirigir dão 2 semanas de aula teórica ou um intensivo de 3 dias. Então, presta atenção, a palavra empresas é um hiperônimo, ou seja, a autoescola está dentro de empresa, tá vendo? Então, eu substituí aí. É o mesmo caso você falar Brasil, nação, país e assim vai. Então, lembre-se disso, você vai trocar por sinônimos, por hiperônimos. Tá falando lá de um cachorro, de um gato, então coloca animal. Então, você sempre vai fazer referência dessa forma para fazer o quê? A progressão temática do seu texto, tá ok? E a coesão sequencial? A coesão sequencial, nós sempre vamos usar a palavrinha outro, isto é, ou seja, quer dizer, ou melhor. Então, assim, são várias palavras, tá? Que você vai o quê? Dar sequência aí no seu texto, sem ficar falando o quê? O que já foi dito antes. Olha aqui. Lá na frente eu vou ter um exercício que vai explicar direitinho sobre o elemento aí, a coesão sequencial. Coesão interfrásica, pessoal, é quando eu faço ligações de frases ou períodos usando conjunções, advérbios, que é o que nós fazemos aí. Ou seja, eu vou ligando palavras e frases aí, termos independentes através desses tipos de conectores. Olha o exemplo. É necessário que, olha o que aí, o governo promova campanhas. Campanhas de quê? De conscientização, tá vendo? A preposição, o que, a conjunção, junto. Então, nós vamos fazendo a ligação aí, né, dessas frases, desses verbos. E aí, às vezes, eu vejo o aluno que ele esquece muito de colocar o que, colocar o de. Então, você tem que fazer essa ligação aí através, né, dessas expressões. Olha o exemplo aqui, ó. Outro ponto discutido dentro do avanço das novas tecnologias é o quanto a automação vai afetar no preenchimento das vagas dentro do serviço público. Esse outro ponto, ele é lexical, ou seja, ele é trocado aí por um hiperônimo, por um sinônimo, por uma expressão. Ele foi omitido por uma elipse. Ele é sequencial, ele está dando sequência no nosso texto, ou ele foi trocado, foi uma substituição. Então, aqui, pessoal, é justamente o exemplo daquilo que eu falei para vocês, da coesão sequencial, o estilo que nós falamos, isto é, assim, outro. Por quê? Aqui, o que a gente percebe, se é outro ponto discutido, no meu período anterior, havia sido discutido algum ponto. E aqui, para dar sequência, para ele não ter que repetir o que foi falado lá, ele vem o quê? Com outro ponto discutido, tá vendo? Outro ponto. Ele dá a sequência usando esse outro ponto. Então, aqui nós temos o quê? Uma coesão sequencial, tá ok? Olha esse exemplo aqui para a gente finalizar. No trecho do texto, o autor fala sobre Paulo. Ele tem 45 anos de idade e é natural de Valente da Bahia. A presença aqui do ele, do pronome, é articulada uma relação de coesão textual feita por mecanismo. Então, aqui, trazendo informatividade, é uma anafra, é um paralelismo, é uma catáfora, é uma reiteração. Então, aqui nós vemos o quê, pessoal? Se esse ele aí, ele falou de Paulo lá no início, esse ele está se referindo a Paulo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma coesão referencial usando o elemento anafórico, que é o quê? A anáfora, tá? Ele está fazendo o quê? Uma referência antes, né, ao termo referido, que é Paulo. Então, é isso que vocês têm que aprender, porque a banca, ela vai trazer justamente isso. Ela vai trazer lá, ó, na linha tal, o pronome está fazendo coesão referencial com quem? E aí você vai ter que achar com quem que ele está fazendo essa referência. Está referindo a quem? Está fazendo o quê? Um termo anafórico ou catafórico? Está falando antes ou depois? Então, é justamente isso que nós vamos aprender. Na próxima aula, nós vamos falar sobre progressão temática.